Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, aqui nos reunimos para aprendermos um pouco mais da tua doutrina, do teu evangelho, que possamos, no encontro de hoje, recebermos o auxílio do alto e os ensinamentos que tanto necessitamos. Obrigado, mestre querido, que assim seja, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Cristina Ferro. Boa noite. Boa noite a todos. É sempre um prazer estarmos aqui para a gente estudar um pouco mais essa doutrina, né? E, como eu havia falado da última vez que eu vim, que eu daria continuidade ao que a gente estava estudando, que era sobre a vida espírita. Porque é muito interessante, né, como o conhecimento transforma a nossa vida. Né? Os Espíritos já nos disseram, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a gente tem que ver também o que a gente faz com o conhecimento que a gente adquire, com aquilo que a gente recebe, não é? Se a gente for pensar bem, em alguns exemplos assim da vida cotidiana, né? Se a gente está fazendo uma coisa no nosso trabalho, está tendo um tipo de atitude que é contra as normas da empresa, e que a gente acha certo, né? Enquanto ninguém nos dá conhecimento disso, a gente continua a fazer tranquilamente. Mas a partir do momento que alguém chega para a gente e fala, ó, não pode fazer isso, a gente pode até querer fazer ou teimar em fazer, mas é diferente, agora a gente sabe que não pode. E isso muda a nossa forma de ver as coisas, né? Isso muda a nossa atitude. Se a gente continuar fazendo, a gente está escolhendo e podemos assumir as consequências disso. Vai gerar um certo mal-estar que você sabe que você pode ser pego, porque agora é diferente, né? Eu costumo brincar, quem gosta muito de chocolate, quem gosta muito de padaria, de comida, o que a gente não provou ainda não dá vontade de comer, né? Se tem um chocolate que todo mundo diz que é ótimo, mas eu não provei, aquilo não fica na minha cabeça quando eu estou louca para comer um doce. Agora, se eu provar, depois disso aquilo vai vir e eu sei o gosto e eu vou querer, né? Então, mesmo o conhecimento, ele não é neutro, né? Ele vem, ele traz, ele afeta a nossa vida de alguma forma. E às vezes ainda existem as pessoas que falam assim, eu prefiro não saber, né? Eu prefiro não saber das coisas, porque aí eu não sei, eu não sofro, não tenho que agir. Então são escolhas, nós fazemos sempre escolhas. Mas as circunstâncias, a força das circunstâncias e as escolhas que a gente tem que fazer, elas estão sempre, a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. Então a gente pode até fugir de conhecer, porque se a gente conhece, por exemplo, a doutrina espírita, se a gente se dedica a estudar, se a gente compreende que essa é uma poderosa ferramenta de transformação na nossa vida, se a gente se dedica a estudar, e assim, queria até falar uma coisa que uma das coisas que no Espiritismo é fantástico, que eu acho, né? Não tem ninguém que sabe e o outro não sabe, né? Não tem aqueles que estudaram e por isso sabem e vão passar aquele conhecimento, e você quando for se aconselhar da sua vida, ou quando você quiser alguma noção de alguma coisa, é aquilo que aquele que conhece vai te dizer e você vai fazer, né? Em muitas religiões é assim, tem aqueles que conhecem e os que só vão receber. Aqui não, está no acesso de todos. A linguagem é fácil para a gente poder entender isso. E aí, se a gente quiser fugir e não fizer de conta que não conheceu, não vai ser a mesma coisa de antes. Vai ter sempre alguma coisa ali dentro dizendo para a gente, olha, agora você já sabe, não dá para ser igual, né? Então, quando falamos da vida espírita, aqui eu trouxe esse slide aí, né? O que está em cima é como o que está embaixo, e tudo vive em um delicado equilíbrio, né? O universo é perfeito e vive em equilíbrio. As coisas são, o que está lá está aqui, né? O mundo espiritual fica perto, né? Fica aqui, está do lado, está em toda parte, Deus está em toda parte. Então nós estamos estudando quais são as sensações, as percepções, as sensações e sofrimentos dos espíritos.
a verdadeira vida é a espiritual. Então, como é que ela funciona? A gente precisa aprender, a gente precisa saber, a gente precisa deixar de querer também receber o conhecimento só do outro e pegar o livro e ler, e tirar as dúvidas, e compreender, porque esse é um aprendizado que é só nosso, né? Então, às vezes eu estou aqui, estou passando as coisas para vocês, mas eu não sou detentora da verdade e nem do poder, né? Cada um, a partir do conhecimento que tem, que está aqui inserido nas obras básicas, tem esse poder transformador, mas só a gente pode transformar a nossa vida, ninguém mais. Eu não posso chegar a partir do que eu sei aqui e achar que é melhor para você isso, para aquilo, porque é muito fácil, né? A gente precisa se conhecer. A doutrina nos ensina que a gente tem que olhar para dentro. E é a partir de dentro que a gente pode mudar as coisas. Então, ela vai nos mostrando o que acontece, né? Na vida espírita, por exemplo, as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Os espíritos têm percepções maiores porque eles estão libertos da matéria. Eles têm inteligência, que é um atributo que é do espírito. E eles também vão ter as percepções mais ampliadas conforme sua elevação e pureza. Essa frase, conforme sua elevação e pureza, ela está em todo lugar nas obras básicas quando a gente está estudando. Isso é um grande indicativo de que a gente passa pelas coisas, né? Fomos criados simples e ignorantes, vamos chegar à perfeição, e que neste caminho até a perfeição, tudo muda a partir daquilo que a gente muda. Se a gente se eleva, se a gente adquire maior pureza, as coisas vão ficando diferentes para a gente. Em relação ao conhecimento, como é que é o conhecimento dos espíritos? Eles conhecem os princípios das coisas conforme a sua elevação e a sua pureza. O tempo para os espíritos não é do mesmo jeito que é para a gente. A duração para eles praticamente não existe. Um século na erraticidade, no mundo espiritual, é 1 minuto, porque somos eternos. Para a gente aqui que tem essa noção de tempo, né? E a gente fala que o tempo está passando rápido, está passando devagar, chegou o final de ano, está todo mundo cansado. E outro dia uma pessoa me falou assim, eu não entendo isso, porque, por exemplo, quem não tira férias, né? Quem é dono de comércio, ou tem uma atividade que raramente pode se ausentar, é a mesma coisa, virou 25, 31, primeiro, vai voltar a trabalhar, vai parar um diazinho e vai voltar, né? E esse cansaço que as pessoas sentem no final do ano é em função daquele grau de conhecimento e desse planeta que a gente vive. Né? Por que o final do ano faz a gente ficar mais cansado? Né? Só que a gente não pensa a respeito disso. Então, essa marcação de tempo que existe para nós encarnados não existe para os espíritos. Tá? Como é que é a noção deles, o conhecimento deles do presente? Eles têm uma ideia mais justa, mais ampliada, né? Porque eles estão libertos da matéria e porque também isso vai dependendo da elevação deles. Do passado, eles também, como eles não têm o véu do esquecimento, né? Que existe quando a gente mergulha na carne, eles se lembram de mais coisas, conforme a sua elevação. Mas nem tudo conhecem. Ele vê e ele vai lembrar das coisas que serão úteis para ele, traçar os planos para uma futura encarnação. Né? Ele vai ver o passado com mais clareza do que a gente se lembra hoje. Né? Muitas vezes, se ele for inferior, ele está preso em algum lugar do passado, ou até mesmo dessa encarnação, e aquilo fica na memória dele, vindo, fica preso naquela coisa. Mas assim que ele percebe, compreende, né, que ele não está mais encarnado, que ele já saiu daquela situação, na verdade, ele consegue caminhar. E em relação ao futuro, também depende do seu grau de elevação, quase sempre ele entrevê o que vai acontecer, mas nem sempre ele tem a permissão de revelar. Ele vê mais claramente à medida que se aproxima de Deus. E aí esse futuro passa a se tornar presente. Né? Ele antevê aquilo aonde ele pode chegar. Por que Deus permite que se anteveja? Não são coisas, fatos, mas aonde e de que forma você pode chegar a viver? Para aquilo motivar o espírito a se transformar, a caminhar para chegar daquela forma. Essa é a visão de futuro que ele tem. E como Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, mesmo os espíritos
perfeitos, chegados, né, ao nível mais elevado de perfeição, eles anteveem o futuro, mas não da forma como Deus. Deus é soberano, né? A gente alcança a perfeição que nos é possível alcançar. Como é que é a visão de Deus? Só os superiores o veem e compreendem. Os inferiores os sentem e adivinham, sentem a sua soberania. E os inferiores recebem instruções de Deus por intermédio dos espíritos que são mais elevados, né, no caso que nós. Então a gente sente a presença, sente a soberania, mas a gente não compreende, a gente não adivinha, né, como é que ele é. Como é que é a visão nos espíritos? Elas difundem-se por todo o corpo do espírito, todo o seu ser. Todo o corpo não, porque ele não tem corpo, ele tem o perispírito, que eu vou falar um pouco mais à frente. Como a luz num corpo luminoso. Ele tem uma lucidez universal, de espaço, de tempo, de coisas. A faculdade de ver é um atributo do espírito, independente de qualquer agente exterior. Então ele não precisa de luz. O espírito vê, né? Nós encarnados podemos ter uma pequena amostra disso quando a gente não quer ver espírito e fecha o olho. Né? Fecha o olho achando que não vai ver, ou apaga a luz, ou quando está com medo, acende a luz. Não, vou ficar com a luz acesa que eu não vou ver nada. Mas quem vê é o nosso espírito mesmo, encarnado. Então não adianta fechar o olho, não adianta acender a luz, não adianta botar banda de música, porque se a gente tiver que ver, a gente vai ver. Tá? Como é que são os sons para os espíritos? Também é um atributo do espírito essa percepção, né? Faz parte do seu ser e não são localizados. E os espíritos elevados só veem e ouvem o que eles querem, o que é útil para eles. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Por isso, às vezes, ficam presos em determinadas cenas, em determinados fatos, e aquilo se repete para eles porque é necessário, né? Aí os espíritos, o Kardec perguntou aos espíritos em relação à música, né? Os espíritos apreciam música. Ele diz o seguinte: os espíritos vulgares têm um certo prazer ao ouvir a nossa música, porque eles ainda estão no mesmo estágio que a gente e não têm a capacidade de compreender outro tipo de música, né, que seja mais sublime. E ele revela o seguinte, que as músicas têm encantos infinitos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. E existe a música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e suave, coisas que a gente não pode nem imaginar, né? Das belezas naturais também. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais. Eles têm uma percepção, né, para apreciar e para compreender. Só que quanto mais elevado o espírito, mais ele vê uma beleza de conjunto, ele não vê os detalhes. Ele percebe a coisa como um todo, a harmonia do universo como um todo, a beleza do universo como um todo. E Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. E os espíritos respondem que eles conhecem porque os sofreram, tá? Mas não experimentam, porque eles são espíritos, eles não têm corpo. Então, como é que a gente ouve falar tanto, né, que o espírito sentiu isso, está sofrendo por causa daquilo, o espírito... Como é que acontece isso? E a gente vai conhecer, vai estudar por que acontece isso. Os espíritos têm fadiga e a necessidade de repouso? Não. Eles não possuem órgãos que as forças têm que ser repostas. Eles não podem sentir isso, né? Como a gente sente no corpo, essa vontade, essa necessidade de dormir, de descansar. O espírito repousa sim, mas é no sentido de não permanecer em atividade constante. Sua ação é intelectual e seu repouso é moral. Tem momentos em que os espíritos diminuem de atividade o seu pensamento, né? Eles diminuem e não se dirigem a um objetivo determinado. A fadiga, esse cansaço, porque muitas comunicações, os espíritos, eu estou cansado, né? Sentem as coisas que a gente sente aqui. Está em razão da sua inferioridade. O sofrimento nos espíritos são angústias morais.
Mas eles falam de cansaço, eles falam de frio e calor, eles falam de sensações que são nossas, que estamos encarnados. Se ele está dizendo aqui que não tem, como é que isso acontece, né? Em alguns momentos é uma lembrança do que eles sofreram na vida. Às vezes tão penosa quanto a realidade. É uma espécie de impressão. E aí tem uma parte aqui que se chama ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, que ele vai nos explicar por que isso acontece, porque tem espíritos que se acham perdidos, com frio, que acham que necessitam de médico, com calor, cansaço, todas essas sensações que não são próprias do espírito. O corpo é que é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a sua imediata. E a alma tem uma percepção dessa dor, que é um efeito. A lembrança pode ser penosa, mas não implica ação física. E frio e calor não pode desorganizar os tecidos da alma. Por exemplo, pessoas que sofreram amputação de um órgão, né, de uma perna, de um braço, a gente não é comum que a gente ouça que a pessoa está sentindo dor naquele órgão que ela nem tem mais, ela não tem perna e diz que a perna está doendo. E é mais ou menos isso que acontece com os espíritos. Eles sofrem aquela sensação, mas ela não é uma coisa, né? O cérebro da pessoa encarnada, ele conservou aquela impressão. E onde que os espíritos vão conservar essas impressões? O perispírito. O perispírito desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos, nas aparições, no estado de espírito, né? Do espírito no momento da morte, na ideia frequente de que está vivo. É muito frequente o espírito não entender, quando ele desencarna, que ele está morto. Muitas vezes ele está vendo o corpo ali do lado, mas ele não está entendendo. Ele se sente vivo. Eu estou vivo. Como que eu morri, né? Se eu estou vivo, como é que eu desencarnei? Na situação dos suicidas, a situação dos supliciados, né? E daqueles que se absorveram nos prazeres materiais, né? Espíritos que tinham vícios de drogas, ou tabaco, ou diversos vícios, sem o corpo tem aquela mesma necessidade. Isso se dá através do perispírito. E o que é o perispírito? Ele é um liame que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tomado do meio ambiente, do fluido universal, daquele planeta onde aquele espírito vai se encarnar. Ele tem eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a própria matéria. É a quintessência da matéria. E o que é quintessência? É a parte mais pura de um todo. É um tipo especial de matéria, que é transparente, inalterável e imponderável. Se a gente for fazer uma alusão a Aristóteles, seria o quinto elemento, né? Tem a água, tem a terra, tem o fogo, tem o ar, e a quintessência seria formadora dos planetas, da Lua, do Sol, e impedia, segundo Aristóteles, que esses corpos celestes caíssem, né? Permitir que eles ficassem no seu lugar. É um princípio da vida orgânica, não da vida intelectual, porque a intelectual pertence ao espírito. Ele é um agente dessas sensações externas, fica gravado no perispírito daquilo que o espírito viveu. No corpo, se localizam nos órgãos as sensações. Destruído o corpo, elas se tornam generalizadas através do perispírito. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas não é como encarnado, né? A dor que eles sentem é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência. Quando que essa impressão ela não é só uma lembrança, só gravada no perispírito? Por exemplo, no caso dos suicidas. Porque o perispírito, por ocasião da morte do corpo, ele se desliga gradativamente do corpo, né? E a morte se completa quando aquilo se separou completamente. No caso do suicida, o que ele fez? Ele tirou a vida do corpo no momento que ainda não era previsto. Então, esse desprendimento não se dá como se daria se fosse chegado o momento. Então, aquilo que o espírito sente, que ele diz, eu estou sentindo os vermes me comendo, estou sentindo alguma coisa assim, não é uma lembrança, porque isso não aconteceu enquanto ele estava no corpo. Isso é uma sensação real, porque ele ainda está ligado àquele corpo.
Então, essas sensações de um espírito, elas podem ser reais, porque ele está ligado ainda àquilo e é um dos casos em que fica revivendo aquela cena toda a vida, porque ficou parado naquilo, né? Ele cometeu uma infração em relação às leis de Deus, né? Então ele tem esses sofrimentos que para a gente às vezes são até inimagináveis, né? E ainda tem gente que diz que preciso, né, vou acabar com a minha vida, que eu vou parar de sofrer. Isso aí é uma coisa que, apesar de ser uma situação de suicídio, que ninguém gosta de falar muito, não, porque é uma coisa muito pesada, muito forte, a gente precisa divulgar isso para as pessoas, porque se tem essa ilusão, né? Hoje em dia, então, a gente vê tantas pessoas deprimidas, né, que sofrem de depressão, e aí começa a achar que viver não vale a pena, né? Uma série de fatores influenciam nisso, claro. Mas eu acho que se a pessoa consegue compreender que ela não vai descansar e nem vai parar aquele sofrimento, né, ela pode ser que isso seja um alerta, né, para que ela não faça isso. Nos primeiros instantes após a morte, o espírito não compreende a sua situação. E ele fica meio que perturbado. Esse estado dura enquanto existir o laço corpo-perispírito. Como ele é tomado do meio ambiente, ele varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito troca, como se fosse de roupa, ele troca de perispírito. Então, o espírito superior que vem para o nosso planeta, ele se reveste do nosso perispírito. E aí ele passa a ter as sensações como os espíritos vulgares. E o espírito vê e sente o que quer, como eu falei, né? E à medida em que ele vai evoluindo, ele vai tendo suas percepções ampliadas, ele pode dominar melhor as sensações. Então, o espírito elevado, quando ele vem aqui, ele tem o perispírito da Terra, ele tem as sensações como nós, mas como ele é elevado e purificado, ele consegue dominar mais, ele não vai sofrer determinadas coisas que nós sofremos, tá? Agora, todos os espíritos, sejam perfeitos, imperfeitos, só tem uma coisa que eles são obrigados a ouvir e a sentir, são os conselhos dos bons espíritos. Essa teoria, né, que eu acabei de explicar aqui, ela não é muito tranquilizadora, né, porque nós também temos essa sensação de que morreu, descansou. Isso é muito difundido entre a gente, né? Morri, descansou. Coitado, estava tão doente, descansou. Estava tão cansado, estava sofrendo tanto, então ele descansou. Isso é uma ilusão. Isso fala assim, o que a gente saber como é que é a vida dos espíritos faz a gente tremer nas bases? Porque é uma linha muito tênue que separa tudo isso. Nós somos espíritos, essa é a nossa verdadeira moral. Então, isso tudo que a gente está estudando aqui, apesar da gente estar com o véu do esquecimento, a gente vive, sofre do outro lado. Quando a gente se esclarece aqui, a gente pode mudar as coisas aqui, não é? Então, eu vou ler para vocês um pedacinho dessa parte, né, do Livro dos Espíritos, em que fala assim: os sofrimentos deste mundo decorrem às vezes de nossa própria vontade. Remontamos a origem e veremos que a maioria são consequências de causas que nós poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Não terá, sem dúvida, a gota ou o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Já vimos que esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele afastar-se dessa influência desde essa vida, pois ele tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo,
que purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando deixar, não sofrerá mais a sua influência. Então, olha que chamamento que os Espíritos nos dão. Estamos aqui, e é hoje, é aqui, é nesse momento que a gente tem o poder de transformar essa realidade, que certamente nós retornaremos à vida espiritual. Então, como a gente vive aqui ou lá, só depende da gente. E isso assusta muitas pessoas, né? Porque não depende do outro, depende da gente. E às vezes esse tipo de conhecimento que a gente quer deletar de dentro. Só que não dá mais, porque todo mundo já teve acesso a ele, tá? Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa. Não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por ter se libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo na vida além-túmulo, para observar as modificações que neles se operavam, nas suas ideias, nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram um bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Então, nós não podemos ser queixosos. O planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações, é um mundo inferior, ainda, né? Na evolução dos mundos, na evolução, ele será um planeta de regeneração, ele será outra coisa, mas no momento ele é isso. E a gente se queixa, está tudo tão ruim, o mundo está tão estranho, e a gente está muito queixoso. Eu ouço muitas lamentações. Mas nós estamos aqui porque essa é a escola adequada para a gente. Se nós estamos pensando que estamos na faculdade, não estamos não, nós ainda estamos lá no primeiro ensino fundamental. E a gente precisa ter consciência disso, para poder estudar, passar de série, né? E não ver mais esse tipo de coisa, porque isso tudo que a gente vê aqui tem a ver com aqui. Não é hoje em dia que as pessoas estão violentas, né? Aquela cena horrível do jogo de futebol da semana passada, escolas lá nos Estados Unidos, onde tem atirador. Essas coisas não são agora, né? Vê aqueles bárbaros de antigamente, né? Que chegavam aí destruindo aldeias, pegando o que eles queriam. Não é isso, mais ou menos? Estão vendo saques aí, né, não sei onde foi, que eu já esqueci, mas pessoal saqueando tudo, roubando tudo no engarrafamento no Rio de Janeiro, na chuva, as pessoas abrindo caminhão, pegando tudo. Isso é novo. Isso dá a sensação de que está tudo pior do que estava, porque eu tenho a sensação que as pessoas estão achando que o mundo está piorando. Então, elas não entenderam nada do que está escrito aqui. Evolução. É porque a gente evolui muito pouquinho de cada vez. Então, esses quadros que a gente vê horríveis, que bom que hoje a gente acha horrível, né? Porque em algum momento aí nas nossas existências passadas a gente pode ter achado ótimo, ou ter feito até parte, né? Essas coisas estão aqui. Agora, esses espíritos estão perdidos para sempre? Não. Pelo amor ou pela dor, eles vão ter a consciência disso que eles fizeram, né? Eles vão ter a consciência, vão se arrepender, isso aí é certo. Então, esse conhecimento nos dá o quê? Uma tranquilidade. E se a gente entendeu com o coração, se a gente entendeu com a razão, com o coração, a gente tem que agir diferente. A gente não pode se desesperar como outras pessoas que não têm esse raciocínio se desesperam diante de situações. Porque a gente compreende que isso está dentro do contexto. E a gente ora, a gente pede, entra em prece por esses espíritos que são maus hoje.
mas não serão. A gente pede por eles. Então, a nossa atitude de quem compreende precisa ser diferente daquela de quem não compreende. A gente não pode ler a obra básica ou escutar aqui no centro e sair daqui e se comportar igualmente, como se a gente não soubesse. Sair do centro eu esqueço e aí a rotina toma conta e eu vou agir no automático. Claro, a gente fica no automático. Mas a consciência do momento presente, a consciência desse conhecimento, que não é pouco a gente saber que o que a gente faz aqui influencia no que vai acontecer na nossa vida espiritual. Isso tem um peso. Isso é um pouco... Então, isso tem um peso, tem que ter um peso na vida da gente, na hora que a gente age aqui, porque está tudo interligado. Quando eu chegar lá eu resolvo. Mas quando você chegar lá, você vai sofrer consequências do que você fez aqui. E se é no hoje que eu posso agir, é hoje que eu tenho que fazer, né? Isso é fundamental para a gente. E a doutrina espírita nos esclarece. Hoje, assim, quando eu vejo as pessoas, é uma fé raciocinada, ela nos permite raciocinar, e aquilo é claro, é lógico. Às vezes eu me deparo com pessoas que têm uma fé muito grande, mas é uma fé ainda mágica. Então acho assim, poxa, eu sou tão boa, eu orei tanto, meu irmão morreu. Ué, gente, ele iria desencarnar de qualquer forma. Ou se submete a uma cirurgia delicadíssima, sobrevive e diz que Jesus não me resgatou. Então essa é uma fé, não estou criticando a fé de ninguém, eu só estou dizendo que é uma fé que acaba te trazendo mais sofrimento do que te traz consolação e esperança. Porque o que acontece com esse tipo de fé? Você bota no outro, seja Deus, seja Jesus, seja quem for, a responsabilidade de tudo. Não importa pelo que a gente passa, é como a gente passa. Então, como Jesus não resgatou a pessoa, né, sei lá qual é o termo que usou, não sobreviveu, vai se recuperar, está tendo a oportunidade de continuar vivendo, e aquela revolta. Então, quando a gente conhece, quando a gente compreende, a gente é mais sereno. Olha, não é tudo que a gente quer, né, ser sereno, ter paz. Isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, por isso a seriedade da gente conhecer, né? E a gente se dedicar a conhecer. Quando eu comecei a ler os pedidos, falava em perispírito comigo, eu queria sair correndo, porque eu achava muito complicado entender isso. Achava que isso era para Zé Manel, era para pessoal que tinha tempo de casa para entender o tal do perispírito, que eu achava complicado. E aí, dessa vez, falei, vou encarar o perispírito, né? Vou encarar e vou tentar explicar para as pessoas e desmistificar isso. Espero que eu tenha conseguido, porque eu me dediquei a fazer isso, porque eu acho importante a gente entender, né? Porque se o espírito não tivesse perispírito, ele não sentiria nada da matéria, mas nem bom nem ruim, né? Nenhuma sensação. Que isso é o que os espíritos superiores alcançam, né? Eles não sentem sensações, a não ser que sejam... Eles se livram dessas sensações desagradáveis, porque eles não têm nada de matéria, né, dessa matéria. E as desagradáveis, só eles não sentem mais, porque aquilo que tinha alguma coisa a ver com matéria, eles também não sentem. E se o corpo não tivesse perispírito, ele morre, né? E se o perispírito também não tivesse espírito, ele seria um corpo morto, porque quem anima é o espírito, né? E é ele que está no comando, no controle das coisas. Então eu sou um espírito encarnado, eu estou no comando e no controle das coisas. Quando eu estiver no mundo espiritual, eu vou poder fazer escolha das minhas provas quando eu for reencarnar. E como é que a gente escolhe isso, né? Porque a gente fica com a sensação de que a gente escolhe o mais fácil, né? Lógico, vou escolher o mais difícil, por quê? Mas é exatamente porque a nossa visão como espírito é outra, que a gente escolhe às vezes as mais penosas, porque a gente, enquanto espírito, antevê aonde a gente pode chegar. E aquilo que a gente tem que fazer para chegar lá, a gente acha que vai ser mole. Nem sempre vai. Quando a gente está aqui, a gente já não acha mole, mas a gente escolheu. Então, os espíritos nos explicam o que acontece na escolha das provas. Deus impõe as tribulações como castigo. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas Ele nos deu a liberdade de escolha. Ele deixa-nos ser responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas consequências.
Se ele não conseguir, ele vai ter a oportunidade de recomeçar. Escolhe o gênero de provas. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. São consequência da posição que a gente escolheu e, frequentemente, das nossas ações. Aí a gente pode pensar assim, mas como é que alguém escolhe nascer entre os malfeitores, por exemplo? Porque a gente escolhe, com a visão de espírito, nascer no meio em que a gente pode provar e aprender aquilo que a gente necessita, seja lá qual for. Então, quando a gente hoje se queixa, mas eu não posso ter escolhido isso, escolhemos, porque a gente tinha outra visão. E como eu estou falando que a gente escolhe o gênero das coisas, não, os detalhes eles vão sendo consequência das nossas ações, está errado a gente dizer que se caiu, a gente está andando na rua, caiu um troço, caiu um tijolo. Isso estava escrito. Os detalhes não estão escritos. Os detalhes da nossa vida não estão escritos. O espírito, nas provas, para chegar à perfeição, o Kardec pergunta, né? Eles têm que passar por todos os gêneros de tentação, todas as circunstâncias que provoquem o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, a gente tem que passar por tudo para aprender? E os espíritos respondem que não. Né? Depende da nossa conduta, do nosso aprendizado. Se a gente, se a gente tem uma conduta mais ou menos, não se desvia do caminho, a gente não tem que passar por tudo. Agora, se a gente faz escolhas, né, que vão animar ou transformar as paixões da gente, né, que a gente vai alimentar essas paixões, aí a gente vai precisar repetir as provas até que a gente compreenda, né? O espírito, ele nasce simples e ignorante, sem experiência, mas ele tem condição de escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Deus supre a inexperiência. É como uma criança, né? A gente, quando a criancinha é pequenininha, a gente que decide por ela, não é? Conforme ela vai crescendo, a gente vai dando autonomia, a gente vai dando a ela liberdade de escolha. Exatamente assim. Quando somos espíritos simples e ignorantes, Deus escolhe por nós. Mas, quando nós vamos crescendo, né, espiritualmente, a gente vai tendo, agora é com você, vai que é tua, né? As escolhas não dependem exclusivamente da nossa vontade. Quando a gente precisa espiar alguma coisa, né, a gente precisa aprender lições. Você já pensou se Deus pusesse a gente numa vida para a gente aprender tudo que a gente precisava aprender? Não ia ter jeito, né? Então, é conforme a gente pode. Porque ele não está na torcida para a gente cair, né? Ele está na torcida e ele está lá na sua perfeição. Ele sabe que a gente pode e que a gente não pode. Então, ele permite aquelas que ele sabe que a gente vai alcançar, que a gente tem condição, não é? Agora, ele pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que seria mais proveitoso. E o espírito não faz uma escolha imediatamente após a morte. Ele vai para a erraticidade, ele tem um tempo dele perceber onde ele está, dele amadurecer. Lá também se estuda, lá se observa, lá também não é uma vida ociosa só de espera, e aí ele vai tendo condições de escolher. O que orienta o espírito na escolha de suas provas são as que podem servir de expiação, segundo a natureza das suas provas, e fazer ele adiantar mais rápido. Ele pode escolher uma vida de miséria e privações para ele suportar com coragem. A fortuna e o poder é uma das mais perigosas, porque ele incita nossas paixões, o abuso e o mau emprego, porque a gente pensa que a gente veio a passeio, né? Se é rico, então não precisa batalhar por nada. É uma prova muito perigosa. E tem a questão do vício. Às vezes a pessoa tem que enfrentar um determinado vício, ela vai nascer num meio onde está tudo propício para ela usar e para ela cair, mas só depende dela não cair, ser perseverante e superar aquilo. Alguns espíritos podem, por inferioridade, escolher pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, por exemplo, no caso do vício, né? O espírito inferior pode até escolher. Eu vou escolher, né, nascer naquele lugar porque vai dar para eu fazer o que eu gosto. Tem um senso moral pouco desenvolvido. Cedo ou tarde, eles compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem consequências deploráveis. Sofrem por tempo que lhes parece eterno.
A escolha das provas pode ser feita durante a vida corporal? E os espíritos explicam o seguinte: o desejo pode ter uma influência, depende da intenção. E o espírito pode até escolher, porque ele no repouso, né? Porque quem tem que descansar quando a gente está encarnado é o corpo, o espírito não. Ele pode até, enquanto espírito, escolher. Mas quando ele estiver lá na erraticidade, ele vai pensar melhor sobre isso e vai ver. E o espírito também pode enganar-se ao escolher uma prova acima de suas forças, ou que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Só que aí ele vai, ao voltar, né, para a espiritualidade, ele vai ver que ele fez uma péssima escolha e vai ter uma oportunidade, não sabemos quando, se demora ou não, de recomeçar. E aqui, no Livro dos Espíritos, nessa parte da escolha das provas, eles nos orientam o seguinte: o homem submetido na Terra, às vezes eles são repetitivos, os espíritos em alguns capítulos repetem, porque eu acho que a gente também custa entender, entendeu? Então, vale a intenção da repetição. O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que ele entrevê. Então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. A doutrina da liberdade de escolha da nossa existência e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinário quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais do que os prazeres fugidios do mundo. E aí os espíritos nos dão alguns exemplos de nós encarnados fazemos isso. Olha só quando. O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de juntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência e da sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? A que o homem não se submete, não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? A vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe, para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? E aí aqui ele compara o espírito a um viajante que está no fundo de um vale, né? Ele está ali, não está vendo para onde ele vai andar. Se ele subir uma colina, ele vai avistar onde ele vai chegar. E aí ele vai caminhar com aquele objetivo, porque ele está vendo para onde ele vai. Então nós, ao tomarmos conhecimento, né, da doutrina espírita, ao estarmos tendo essa oportunidade de estar aqui, somos como o viajante que está lá no fundo. Só que agora a gente tem as ferramentas, o conhecimento para ver mais longe, mesmo aqui na Terra. Cadê o mouse? Para a gente poder caminhar e ir adiante. Ué, eu fechei o pendrive, será? E é isso que a gente precisa. Peraí, só achar isso aqui. A idade não consigo mais fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior, né? Então a gente tem que regar a nossa plantinha, porque a gente quer apressar isso, né? Quem gosta de sofrer? Então está nas nossas mãos, a semente está plantada, cabe a gente fazer por onde chegar lá, nesta vida, neste momento. Quais são as dicas que a gente viu aqui hoje? O desapego é uma delas.
Porque a gente está muito ligado na matéria, não só porque estamos na matéria, mas porque a gente é apegado às coisas desse mundo. A gente não pode dar importância ao que está aqui maior do que ela tem. Isso é um grande aprendizado, porque é difícil para a gente fazer isso. A cultura do sucesso, todos nós temos as mesmas necessidades, né? Isso está no humano. A gente tem a necessidade de ser aceito, de ser amado. Essa é a nossa necessidade primordial. E o que acontece? A gente está num planeta onde os valores nos direcionam para um lugar onde a gente não vai achar o que a gente está procurando. A gente vai se apegando aos bens materiais, vai querendo ter mais, ter mais, ter mais, como se esse conforto, como se esse dinheiro, como se essas coisas, né, fossem nos dar a paz que a gente precisa. A gente está procurando o nosso maior tesouro no lugar errado. Como tem uma historinha que o cara estava procurando a chave dele e tal, aí alguém foi parar, ele estava perto de um poste procurando. O cara falou, mas você tem certeza que foi aqui que você perdeu? Não, foi na outra rua. Mas então você está procurando aqui por quê? Porque aqui tem luz. Mano, ele não vai achar nunca. Lá no outro estava escuro, né? É engraçado, mas nós estamos fazendo isso. A gente está procurando o que a gente mais quer no lugar errado. Né? A comunicação do ser humano, como nós estamos... o que ocorre, a meu ver, hoje em dia, é que as coisas que eram bem debaixo do tapete não estão mais. O negócio está para fora mesmo. Então, as pessoas estão intolerantes, não porque elas estão intolerantes hoje, é porque elas são intolerantes. Elas tinham um verniz social. E o que acontece é que o lixo está todo saindo. A corrupção, essas coisas que a gente vê hoje em dia, não são coisas de agora. Só que antes ninguém ousava falar. Ou ninguém ousava divulgar, seja lá, manipular as coisas. A gente era manipulado sem saber, agora a gente é sabendo. Né? Vai chegar um momento que a gente vai se recusar a ser. Isso é evolução. Né? Hoje os mensaleiros já foram presos, anos atrás não seriam. Estão presos, mas estão presos na prisão especial, estão isso, estão aquilo, mas estão presos. Né? Então já é um passinho, como a gente caminha passinhos bem pequenininhos, é uma vitória. Né? E agora já está pensando em outros, né, do PSDB e tal, que não entraram nessa. Então, gente, essa sujeira está saindo debaixo do tapete, não é ruim. Tudo são os olhos de ver. E as nossas sujeiras também. Estamos irritadiços, intolerantes, impacientes, querendo passar a perna nos outros. É porque nós somos assim. E é bom que a gente se veja assim. E ver assim, que coisa horrível isso, eu não quero mais ser assim. Então, a partir desse momento, eu posso tomar atitudes e fazer escolha para não ser assim. Mas como que a gente faz isso? É fácil falar. Não. A gente faz isso estando atento no presente. Porque quem vive no passado está deprimido. Ele não pode fazer nada para mudar aquilo. Quem vive no futuro está ansioso. Mas o futuro está lá. O que vai fazer toda a diferença? O hoje. Só hoje eu posso fazer alguma coisa por mim, pelo outro. Só hoje eu posso mudar as coisas. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Quando a gente começa, chega da gente se iludir e de querer um monte de... Né? A gente querer que 2014 seja maravilhoso. Não é 2014 que tem que ser diferente, é você, a Mafalda vem aí falar isso pra gente. Quem tem que ser diferente somos nós. E podemos? Podemos sim. Com toda certeza podemos. E esse espírito natalino que, né, fica no ar, misturado com comércio, misturado com um monte de coisa aí, mas que as pessoas ficam um pouco diferentes, ficam. Que existe essa coisa de querer um abraço legal, um abraço gostoso, querer estar com quem gosta. Isso existe. Por que a gente não aproveita esse momento, deixa um pouco esse consumismo de lado, né? E pensa nisso, né? De dizer para quem a gente ama que a gente ama. De trabalhar as nossas inferioridades, porque também é um momento, eu acho, muito estressante esse negócio de Natal e Ano Novo. Seja no trabalho, parece que tudo vai mudar quando chegar o outro ano, porque você tem que fechar todos os arquivos, fazer todos os relatórios, tudo tem que ficar num pacote, acabou 2013, iniciou 2014. Né? Na família, é o momento que as pessoas se reúnem, às vezes pessoas de outras cidades, pessoas que não se veem,
E a gente se importa, a ex-inferioridade parece toda, porque você quer que o outro faça, que não faz. É uma confusão. Todo mundo aí pensou numa confusão, porque toda família tem confusão. Um que não chega na hora, um que não vai para cá, vai para lá, o outro que vem para cá, eu não queria que viesse, se fulano for, não vou. Esses momentos são muito bons para a gente se conhecer, para a gente ver a quantas a gente anda. A gente tem que viver de forma que a gente possa ir a qualquer lugar, a qualquer hora. Se fulano for, não vou, eu acho isso assim inconcebível para quem já entendeu alguma coisa. Não é? Buscar o entendimento, a comunicação entre os seres. Hoje a gente está carente de se comunicar. A solidão das pessoas é enorme, a carência afetiva das pessoas é enorme. O abraço, o sorriso são poderosos instrumentos. Mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Mas a maior caridade é a moral, é você ouvir uma pessoa que está precisando, é você dar um sorriso, dar um abraço. Se for um prato de comida que a pessoa precisa, tudo bem. Ninguém pode também ter grandes amores se está com fome. Primeiro a barriga e depois o resto. Mas não é isso o mais importante. É esse sorriso. É você, assim, eu, por exemplo, trabalho com uma pessoa que é emburrada, cara fechada. Poxa, em vez de desviar da pessoa, vamos fazer um trabalho de sorrir, de ser paciente, de ser tolerante, de quebrar aquele gelo, né? Se nós entendemos, passamos a ter uma certa missãozinha de quê? De ser luz onde a gente está, de ser diferente. Não dá para saber isso tudo ser igual. A gente está se enganando se a gente fizer isso, né? E eu trouxe para vocês uma historinha que se chama O Silêncio Interior. Um homem vai até uma praia onde um sábio costumava passar as tardes observando a imensidão do mar. O homem fez várias perguntas, mas o mestre sempre respondia com outras perguntas ou com enigmas. Após várias tentativas, o homem perguntou: mestre, por que o senhor raramente responde a uma pergunta objetivamente? Ouça, disse o mestre. O homem tentou ouvir, mas não podia ouvir nada, apenas o barulho das ondas do mar. Ouvir o quê, mestre? O silêncio, respondeu o mestre. E é possível ouvir silêncio? Perguntou intrigado o homem. O mestre respondeu: sim, meu jovem, e você precisa compreender o valor do silêncio. No silêncio, todas as respostas estão contidas. No barulho e na confusão, dificilmente se encontra a sabedoria, mas na maioria das vezes apenas dúvidas e incertezas. Como assim, mestre? Observe esse grandioso oceano. As pessoas são como esse mar. Quanto mais próximo da superfície se encontram, mais barulho fazem. Quanto mais profundas, menos confusão e agitação elas apresentam. A grande maioria das pessoas está no nível da superfície, onde se agitam e onde há balbúrdia, estresse, oscilação, oposição, inquietação e confusão. Observem as ondas. Elas nascem no oceano sem fim, crescem, começam a cair sobre si mesmas, batem fortemente na areia e depois recuam para o oceano de onde vieram. O homem ouvia atentamente as palavras do sábio. Este continua: as ondas são a imagem perfeita do mundo físico, com seus contrários que geram conflitos entre as partes, que vêm e vão, que nascem e morrem, que sobem ou descem, ou seja, onde há sempre opostos, e, consequentemente, barulho, confusão e também impermanência. Já o silêncio é como a profundidade desse mar. É o local de paz e tranquilidade, onde não há barulho, não há oposição e onde podemos ver o fundo imperturbável de todas as coisas. E o mais importante, a sua essência. O autor desse texto se chama Hugo Lapa. Então, meus irmãos, a consciência de Deus está dentro da gente. É esse profundo. E o mergulho que a gente precisa fazer é para dentro. É lá, fora dessa superfície, é com o entendimento de como funcionam as leis de Deus, que a gente tem que mergulhar dentro de si mesmo, se modificar,
procurar, né, se conhecer primeiro para saber o que modificar, porque se eu me achar o máximo, eu não vou querer mudar nada. Agora, se eu conseguir ver que eu não sou tão máximo assim, dá para eu mudar, né? Se transformando com amorosidade. O sentimento do universo é o amor. Deus é amor. Amor num nível que a gente nem imagina, mas que a gente sente. Quando a gente se conecta com essa tranquilidade, com esse amor do universo. Ele está dentro da gente. E a gente pode viver aqui nesse planeta, sendo profundo, com menos agitação, né, no silêncio. A gente tem um grande instrumento que é a respiração. Nós vivemos na superfície mesmo, porque a gente respira assim, né? A gente não respira profundamente. Quando a gente para, é de graça, né? Isso não tem preço. As grandes coisas, a grande sabedoria não tem preço. Quando a gente para e respira fundo, inspira, solta o ar pela boca e presta atenção nessa respiração, você não precisa fazer isso muitas vezes. A serenidade vem, porque você bota oxigênio em todos os órgãos do seu corpo. Você se conecta com você mesmo. E aí o exterior não tem influência. Então nós, como espíritos, os agentes externos não nos atingem, tá? Nós vimos isso aqui hoje, na vida espiritual, mas aqui também não precisa nos atingir dessa forma como nos atinge. É a nossa escolha. Então vamos usar os recursos, né? Tem a água fluidificada, tem o da leitura para você. Por que agora eu estou fazendo questão de ler sempre um trechinho do Livro dos Espíritos? Porque as pessoas às vezes acham que é complicado. Ah, não, eu vou lá e escuto a palestra, porque esse negócio aí deve ser chato, complicado. Vocês verem que não é, fala de coisas da nossa vida. O livro foi lançado em 1857, fala hoje de concursos, né? Concurso, não somos nós que fazemos concurso hoje. A gente não quer melhorar de vida. Então, são situações da vida, né? É uma linguagem simples. Busca aqui as suas dúvidas também, você vai ter as suas respostas aqui. Então, nesse final de ano, início de ano, né? Como não existe tempo, mas é um alerta que o universo dá para a gente também, né? Que Deus nos dá, de nos repensarmos e mudar nossas atitudes. Então, eu desejo a vocês assim, muita serenidade, muita paz e a confiança em Deus, que nada desse tumulto, dessas ondas da superfície podem nos atingir de verdade, porque nós somos seres eternos, imortais. Então, que nós saibamos fazer as nossas escolhas diárias, que são muitas, num dia só a gente tem que fazer muitas escolhas, e estarmos atentos, para que a gente possa sentir melhor a cada dia, né? Evoluir um pouquinho mais. E ao sairmos dessa encarnação, a gente possa estar feliz com os resultados que a gente teve. Porque só depende da gente. Tá certo? Uma boa noite a todos. Que a gente vai ainda se encontrar, né? Mas um bom ano novo aí, de muitas conquistas, mas essas conquistas interiores que a gente tanto precisa. Boa noite para todos.